Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje é dia de estreia de um novo quadro aqui no canal, depois de passar por tags, por vlogs de leitura, por Manu Resenha, por listas, um monte de coisa que eu já fiz por aqui. Hoje eu estreio um novo quadro, que é uma nova forma de eu indicar livros aqui pra vocês, que é os 5 motivos para ler. Um quadro que eu vou mostrar 5 motivos pra você conhecer uma história maravilhosa que eu li e que eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. E pra estreia desse quadro eu trouxe uma leitura que eu fiz esse ano que foi super especial, que é Você Me Ganhou no Olá, da Alexis Daria. Eu cheguei a mencionar esse livro no meu vídeo da tag da Pfizer, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem, mas eu queria aprofundar essa história, trazer ela com mais detalhe pra vocês, e nesse novo quadro ela calhou de uma maneira perfeita, então vamos lá pra vocês conhecerem 5 motivos incríveis pra vocês fazerem essa leitura maravilhosa aqui. Motivo número 1. Um casal de protagonistas apaixonante. Bom, antes de tudo, vamos situar vocês aqui sobre o que se trata essa história. Em Você Me Ganhou no Olá, a gente vai conhecer a Jasmine, que é uma atriz latina que acabou de passar por um término horrível, que saiu em todas as manchetes das mais famosas revistas, em sites de fofoca. Ela foi noticiada como destruída, como acabada, como fim de carreira, como se tudo estivesse dando errado na vida dela, e ela quer mostrar que ela é uma mulher de sucesso, que apenas um término com um carinho da mídia não vai abalar a carreira sucedida que ela estava construindo e que ela estava alçando em rumo ao estrelato, e ela decide aceitar o convite para ser a protagonista de uma nova série do maior streaming que existe nos Estados Unidos, que é o Screenflix, que é como se fosse a Netflix aqui desse livro. Só que ela não é a única pessoa nessa história, né? Então, ao mesmo tempo que a gente conhece a Jasmine, a gente vai conhecer o Ashton também, que é o par romântico dela nessa série. É o ator que vai contracenar com ela nessa série. E ele é um pouco mais velho, ele já é super famoso no ramo das telenovelas. Inclusive, eu acho um sarro o nome pelo qual ele é conhecido no ramo das telenovelas. Ele é conhecido por El Hombre Sedutor, El León Dorado. Ele é tipo uma grande paixão de todas as mulheres latinas. E eles vão ter que encontrar uma forma de criar uma química entre os dois, porque os dois precisam desse papel, os dois precisam que esse seriado dê certo. Afinal, o Ashton tem as inseguranças dele, ele já tá ficando velho demais pro mercado, alguns papéis já não casam mais pra ele, ele pensa que a carreira dele já tá declinando, não tá mais no auge que ele tava. Então ambos precisam trabalhar juntos para que esse novo projeto dê certo, para que eles consigam alavancar as carreiras deles das formas que eles precisam no momento. E, bom, a gente vai ter alguns percalços no caminho, mas se tem uma coisa que entre esses dois existe é química pura exalando para todos os lados. E vale dizer que não é uma química só nas gravações, é uma química fora dela também. E, gente, o que esse casal me cativou não está escrito quanto eu amei esses dois. Desde o encontro desastroso que eles têm quando eles se conhecem, que faz inclusive até uma jogada com o título do livro, né, com Você Me Ganhou no Olá, que eles soltam olá bem sedutor em espanhol pra ela. Então até outros momentos do livro, mas eu sinto que lá no começo os dois meio que já tinham se ganhado um no outro, os dois já perceberam que tinha alguma coisa diferente, uma pitada, uma coisinha nascendo ali. E é muito legal ver os dois contracenando juntos, ver os dois interagindo não apenas nas cenas da série deles, mas também na vida real, né, que é aquele mundo em que eles existem ali. E uma coisa que eu gosto bastante nessa história e que a gente acaba vendo na maioria dos livros que tratam desse tipo de romance é que não existe em forma nenhuma nesse livro um se anulando pelo outro. Eu acho que eles se complementam muito bem. Porque apesar de ambos terem o mesmo objetivo, que é fazer a série ser de sucesso, dar certo, cada um tem o seu porquê disso por trás. Então é muito legal ver como cada um deles está construindo a sua jornada de forma paralela, mas que o romance acaba fazendo com que eles se cruzem e se entrelacem. E isso de forma alguma faz com que cada um perca a sua personalidade. Cada um continua com seus pensamentos, com os seus trejeitos, com os seus sentimentos, com as suas formas de lidar com as situações.
relações, mas é muito interessante ver como eles vão aprendendo a lidar um com o outro ao longo do livro. Tanto com as coisas boas, quanto com os problemas, os anseios um do outro, as dificuldades que eles enfrentam, os medos que foram criados dentro deles ao longo desses anos deles de carreira. E tudo isso junto vai construindo uma relação que eu simplesmente adorei. E eu também dei altas risadas com esse livro, apesar de eu sentir que ele não é muito voltado pra comédia romântica, acho que ele puxa um pouco mais pro drama, até porque a gente tá falando aqui de algo muito inspirado nas telenovelas, nas novelas mexicanas, aquela coisa latina que é, meu Deus, Carlos Eduardo! Apesar de ser uma coisa mais parecida com isso, eu acho que o livro traz bons momentos de risada, assim. Então, se você gosta de um casal engraçado, que no começo do relacionamento tenta fugir um do outro por medo de se machucar, ou por medo de revelar algum segredo que guarda as 7 chaves dentro de si, se você gosta de um casal que exala química, se você gosta de gritar com o livro e querer entrar dentro do livro e falar pros personagens, fiquem juntos logo, por favor, essa leitura é pra você. Se você gosta desses tipos de casais com personalidades diferentes, mas que aos poucos vão se encaixando, fazendo o romance funcionar e que depois você vai pensar, cara, eu gosto de casal assim, é esse tipo de casal que me faz ficar louca, maluca, pensar assim, eu quero um romance desses. Leia Você Me Ganhou no Olá, que com certeza você vai adorar. Motivo número 2. O glamour de Hollywood e os bastidores um tanto quanto conturbados das telenovelas. Uma das partes mais legais desse livro pra mim foi que a autora, Alexis Darry, ela quis trazer muito dessa parte de bastidores de Hollywood no livro. Essa parte de produções audiovisuais, como ocorrem as gravações de um filme, de uma série, de uma novela. Achei muito divertido acompanhar a rotina da Jasmine e do Ashton, tanto dentro do set, como das narrações que a autora faz das cenas deles contracenando. O livro traz essa inovação que eu acho que eu nunca tinha visto em nenhuma outra história, que é capítulos intercalados com a vida real dos personagens e com as cenas da série que eles estão gravando. Então a gente tem alguns momentos que eles estão se relacionando no set, ensaiando as falas, ok, ensaiando cena, e de repente eles não são mais o Ashton e a Jasmine, e eles simplesmente viram a Carmen e o Victor, que são os protagonistas da série que eles estão contrastando juntos, que é a Carmen no comando. Então é muito legal ver como acontece a dinâmica dos dois, não apenas como atores, mas também como personagens dentro do universo da série. E eu lembrei muito, mas muito fazendo essa leitura de Jane the Virgin, que é uma das minhas séries favoritas da vida. Inclusive, se vocês ainda não assistiram Jane the Virgin, vão assistir, que vocês estão fazendo o que da vida de vocês, que essa série é maravilhosa. Inclusive, eu vou falar um pouco disso mais pra frente, porque não é apenas aqui nessa questão dos bastidores de Hollywood, né? Porque aqui a gente tem o Ashton e tal, que é o rei das telenovelas, e em Jane the Virgin a gente tem o Rogelio. Eu adoro esse personagem, adoro esse nome. Mas em outros aspectos da história também eu encontrei bastante similaridades que me agradaram muito. Dá pra citar aqui ainda, de curiosidade, que a autora traz nesse livro uma personagem exclusiva pra ser a coach de beijo deles de cena. Então é como se ela treinasse eles pra aprender a beijar em cena, sabe? Porque eu não sei vocês, eu não sabia disso, mas eu achei muito legal que existe uma pessoa específica pra treinar essa cena, pra moldar essa cena da melhor forma possível pra ela ser captada na câmera. Então é quase como se fosse uma dança, tem movimentos específicos que precisam ser feitos. E, gente, as cenas que eles estão ensaiando os beijos, é muito bom, é muito legal, porque você percebe nitidamente que eles querem se beijar de verdade ali, mas eles têm que se segurar, porque eles têm que ser profissionais, eles têm que fazer um negócio direitinho, mas eles já estão apaixonados um pelo outro, e você fica tipo, cara, eu só quero ver um beijo de verdade deles, eu não quero mais ver eles se beijando só em cena. E uma coisa legal de dizer desse livro é que ele me trouxe várias reflexões sobre esse falso glamour que existe em Hollywood, que o estrelato proporciona para as pessoas. Então eu acredito que também tem um pouco de uma discussão sobre como a mídia ela é cruel, muitas vezes ela é machista porque ela cai em cima da mulher de maneiras horríveis por conta de relacionamentos, por conta da imagem, por conta da incapacidade da mulher em comparação ao homem. Então a autora traz pequenos flashes dessas reflexões e desses debates que eu achei bem legal. Ou até mesmo o caso do próprio Ashton, que tem 38 anos de idade, assim, a flor da idade, e ele simplesmente
simplesmente vive neurado que ele tá ficando velho demais. Então, como realmente a mídia castiga muito mais do que beneficia a carreira dessas pessoas. Então é muito interessante ver esses desdobramentos que a autora traz aqui, mostrando que nem tudo é as mil maravilhas que a gente pensa ser. A gente também vê ao longo da leitura o impacto não apenas da grande mídia, mas também dos paparazzi, né? Que é um nicho muito específico da mídia sensacionalista. A autora também traz de maneira leve nos personagens algumas questões como ansiedade, síndrome do pânico, alguns medos desencadeados por causa desse falso glamour que a mídia traz, por causa desse assédio, dessa perseguição que os famosos sofrem. Então o que a gente consegue perceber ao longo desse livro é que apesar do glamour de Hollywood e de uma carreira, o estrelato ser algo que muitas pessoas vislumbram, talvez o preço a se pagar não vale a pena, sabe? Ou você tem que aprender a lidar muito bem com isso, tanto aqui quanto aqui, para que isso não te sucumba e não te prejudique e você não desista daquilo que é o teu grande sonho. Motivo número 3. Representatividade latina. Você Me Ganhou no Olá é um livro escrito por uma autora nova-iorquina, mas com ascendência porto-riquenha. Então, um dos elementos principais da história que me deixou muito feliz ao longo de toda a leitura foi perceber a importância e o peso da representatividade latina para a autora aqui. E ela transmite isso não apenas nos personagens, mas também em toda a cultura do livro. Um trecho que eu destaquei é que o Ashton tá presente no set de filmagem e ele vai falar sobre a importância dessa representatividade, não apenas na rotina dele, mas também em toda a carreira dele e na carreira de várias outras pessoas. Em que ele diz assim: enquanto esperava que sua música começasse, Ashton pensou na diversidade do elenco. Ele era porto-riquenho, nascido na ilha. Jasmine era da segunda geração de porto-riquenhos e filipinos. Nino era descendente de dominicanos e havaianos da primeira geração. Os pais de Lily eram mexicanos e ela nascera nos Estados Unidos. Peter era dominicano, mas tinha passado a maior parte da vida em Nova York. E Miriam era de Miami, filha de cubanos. Era uma mistura de imigrantes, filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos e outros cuja origem era ainda mais variada. E o restante do elenco e dos integrantes da produção vinham de muitos outros países latino-americanos. Colômbia, Panamá, Brasil, Equador e muitos outros. É bem interessante ver como a autora valorizou a cultura dela aqui e trouxe isso com muita força. E não apenas a cultura dela, né? Porque ela é porto-riquenha, mas ela também traz de vários outros lugares. Ela cita inclusive até o Brasil no livro dela, então eu fiquei bem feliz. Não é todo dia que a gente lê um livro internacional que fala da gente, né? Que traz a gente como exemplo, que lembra da gente, sabe? Às vezes a gente consome literatura demais, americanizada demais, e a gente acaba esquecendo de enaltecer também a nossa própria cultura. Então isso me deixou muito feliz ao longo dessa leitura. E é nessas partes aqui, inclusive, também que a gente percebe várias semelhanças com Jane the Virgin. E se a Alexis Daria soltasse por aí que ela se inspirou nessa série para escrever o livro, eu não ia ficar nem um pouco surpresa, porque eu sinto que deve ter algum tipo de referência aí sim, e é uma referência simplesmente maravilhosa. Eu acho que todo mundo que ama a série vai amar esse livro também, porque assim como a série, aqui também existe uma delicadeza, um cuidado, um detalhamento, um aprofundamento para trazer com convicção, para trazer com veracidade as informações sobre a cultura latina. Alexis Daria também, ao longo do livro, traz diversos elementos de culinária, de danças típicas, de celebrações também, feriados, comemorações da cultura latina, frases e expressões em espanhol ao longo de toda a leitura, que foi muito divertido, porque me lembrou também, com certeza, a série de Jane the Virgin, mas também as telenovelas. E tudo isso enriqueceu muito a leitura para mim e me fez pensar o quanto eu amo ler livros que conversem com a nossa cultura, que conversem com a nossa realidade, e o quanto eu quero buscar cada vez mais ler e trazer leituras para vocês aqui no canal que falem sobre isso, que destaquem e que endeusem e mostrem o quão incrível a nossa cultura é. Motivo número 4. Os personagens secundários dessa série e principalmente a importância da família e também
o que acontece quando você tem a falta dela. Sem dúvidas, uma das partes que mais mexeu com o meu coração nesse livro é quando a gente vê os protagonistas interagindo com os personagens secundários desse livro, que em sua maioria são as famílias deles. Uma das características mais fortes das personalidades da Jasmine e do Ashton que Alexis Daria traz aqui é do quanto as decisões que os dois tomam são baseadas no bem e na coisa que eles acreditam ser melhor para a família deles. E se por um lado a gente tem a Jasmine que não tem uma boa relação com a família, com os pais e com os irmãos, que é algo muito raso, a gente tem o Ashton do outro lado, que é super entregue à família, que é apaixonado pela família dele, que é super devoto aos pais, que é super devoto ao filho, e a Adiel, que é sem dúvidas assim o personagem mais fofo dessa história. Eu queria tirar o Yad do livro e colocar ele no meu colo assim e abraçar e falar: você é muito fofucho. E a gente percebe o quanto essa falta de contato e de afeto que a Jasmine tem com os pais impactou na própria personalidade dela. Ela é filha do meio, ela sempre se sentiu mais deixada de lado, então ela buscou essa carreira no estrelato em que ela pudesse se destacar, estar embaixo dos holofotes, brilhando para que o mundo inteiro a visse, porque dentro de casa ela não se sentia vista. Então é muito interessante essa reflexão que a autora traz aqui também. A gente percebe que as conversas que ela tem com as duas primas dela acabam sendo o alento familiar mais importante para ela, que é ali que ela aprende as verdadeiras lições, que ela aprende o que é certo e o que é errado, que ela consegue refletir sobre qual é o melhor caminho a seguir. Muito interessante ver também como as primas, elas são esse porto seguro mesmo para Jasmine, porque ela sempre cresceu com essa falta de alguém para desabafar, e as primas, que são quase como que irmãs para ela, servem para isso, e aos poucos ela também vai conseguindo se abrir com o Ashton. E claro, não dá para deixar de dizer da relação de carinho e conforto e lar que ela tem com a abuela dela, com a avó dela, inclusive mais um ponto que me lembrou demais Jane the Virgin. E eu achei muito bonito a forma como ela vai aos poucos quebrando essas barreiras que existem dentro dela, porque ela nunca teve muito afeto e muito carinho dentro de casa, conforme ela vai se relacionando com o Ashton. E ela também vai ajudando a quebrar as barreiras que existem dentro dele. E também toda a questão da fama envolvendo a relação familiar do Ashton. Inclusive é interessante ver como é um peso para ele iniciar um novo relacionamento, trazer uma pessoa diferente para a dinâmica da família dele, por tudo que ele já passou ao longo desses anos de carreira, por todas as inseguranças que ele carrega em relação a expor a família dele para uma pessoa, quem dirá para uma outra pessoa que também é do mundo da mídia, que também trabalha de forma pública como a Jasmine, e fazer isso depois dele ter sofrido algumas desilusões na vida dele, desacreditar que ele poderia encontrar alguém que fosse honesto e verdadeiro com ele. É triste ver essas coisas acontecendo e como isso limita ele de viver intensamente, de sentir aquilo que ele sente, de expor os sentimentos dele, de poder se entregar de verdade às emoções e aquilo que o coração dele diz, né? Ele é muito razão, muito cabeça, e isso acaba prejudicando os relacionamentos dele, prejudica o relacionamento dele com a Jasmine. Mas muito desse livro é justamente sobre diálogo, sobre você aprender a ouvir o outro, sobre você aprender a lidar com as dificuldades do outro, com os medos e inseguranças do outro, para que juntos vocês consigam construir uma nova forma, uma nova dinâmica, um novo jeito de viver. O livro trabalha isso de uma forma gradativa bem legal, então a gente vai vendo aos poucos a Jasmine e o Ashton enfrentando seus demônios, derrubando as suas barreiras, para que juntos eles fiquem no final felizes e compartilhem uma vida com as duas famílias que eles têm. E é muito legal ver isso acontecendo, é muito legal como as famílias também acabam impactando no relacionamento deles de forma positiva, e como a família também dá uma boa força para que eles acreditem no amor e acabem juntos no final. E falando em final, aqui vai o quinto e último motivo, que é justamente esse, um final feliz que faz a gente acreditar no amor. E como diz a minha ídola master desse booktube, a dona Paola Alessandra, do Livros e Fuxicos, um livro ele é incrível quando ele aquece
o nosso coração. E esse livro com certeza aqueceu o meu coração. Inclusive, vale dizer que eu descobri ele por causa da Paola. Foi uma leitura do clube dela, do Clube Entre Romances, que eu faço parte. E que, assim, foi incrível ler em comunidade, discutir o livro. Foi uma experiência maravilhosa. E principalmente falar desse final desse livro. Esse final que deixa a gente com um sorriso no rosto e com a vontade de ler essa história tudo de novo já na hora que você termina o livro. Nós temos aqui uma leitura com muito romance, que te faz suspirar, que te faz passar um pouquinho de raivinha também, que te faz sofrer, que te faz querer entrar no livro e falar assim, gente, vai dar certo. Pegar na mãozinha deles e falar, vocês vão achar um jeito de fazer com que as coisas deem certo, vai ficar tudo bem. E quando no final tudo começa a caminhar por um destino que realmente mostra pra gente que vai ficar tudo bem, não tem como você não se emocionar. É uma leitura leve, fluida, contagiante, que desperta risadas, que desperta sentimentos bons na gente, que nos faz acreditar que o amor é real e que se for pra dar certo, basta uma conversa franca, uma troca de olhares, o abrir o seu coração pro outro, ouvir as angústias e anseios do outro e compreender as limitações, as diferenças, os problemas e as trajetórias de um e do outro para que juntos consigam construir um futuro lindo. E é isso por hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal. Eu me diverti tanto fazendo esse vídeo. Foi tão legal pensar em motivos incríveis que me fizeram amar essa leitura e que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Eu acho esse livro sensacional, ele foi muito divertido, mas muito divertido mesmo de ler. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Ela é mais de 16 anos, então fiquem atentas à classificação indicativa. E também eu quero que vocês me contem quais livros vocês querem ver aqui nesse quadro. Eu já tenho pensado alguns pra trazer aqui pra vocês, mas eu amo receber as sugestões de vocês. E se vocês já leram esse livro, também escreve aqui nos comentários. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa história que, assim, roubou meu coração, que me ganhou no Olá. Eu gosto de fazer esse jogo de palavras. Um beijo e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau. Amo esse livro.